rapidamente. O governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, já chegou e está dando uma coletiva de imprensa aqui na frente. Então, eu peço, por favor, os senhores que estão aqui na frente, que ainda não se sentaram, peço gentilmente que os senhores se acomodem para que possamos começar o evento. Nosso governador já chegou, anunciamos então a presença do governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Por favor, governador, já o convidamos a subir no palco para compor local de destaque. Nosso governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, subindo ao palco para compor local de destaque para este evento. Convidamos também para que subam ao palco o presidente da LESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Mauro de Nadal. Chamo também o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador, senhor Getúlio Correia, que neste ato, neste evento, está representando o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Chamo também para compor o local de destaque o Procurador-Geral de Justiça, doutor Fábio Trajano. O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro senhor Eneus de Nadal. Chegando então o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro Eneus de Nadal. E chamo também para compor a mesa a presidente da FECAM e também prefeita de Vargem, Milena Lopes. Chegando, então, a nossa presidente da FECAM, para compor local de destaque. Obrigada, senhoras e senhores, mais uma vez, pela presença. E registramos também e agradecemos as seguintes presenças. Os senhores, por favor, aqui no local de destaque, já podem se acomodar, por favor. Registramos também e agradecemos a presença do prefeito de Florianópolis, Topázio Neto. Também agradecemos a presença aqui dos deputados estaduais hoje presentes, Altair Silva, Antídio Lunelli, Carlos Humberto, delegado Egídio, também a presença do deputado estadual Emerson Stein, Fabiano da Luz, Fernando Kreling e Jair Mioto. Também está presente no dia de hoje, neste evento tão prestigiado, obrigada pela presença de todos, José Milton Schaefer, Lucas Neves, Luciane Carminati, Márcios Machado, Mário Mota, Marquito, Massoco, Matheus Cadorim, Maurício Scudilarque, Maurício Peixer, também a presença de Napoleão Bernardes, Nilson Berlanda, Oscar Gutes, Paulinha, Pepe Colasso, Tiago Zilli. Muito obrigada, deputados, pela presença. Também agradecemos o secretário de Estado da Casa Civil, o deputado estadual Estener Sorato, em nome de quem cumprimentamos todos os integrantes do colegiado do governo, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Também o presidente da FACISC, senhor Sérgio Rodrigues Alves, presidente da FCDL, Onildo Dalbosco Júnior, presidente da FAMPESC, Rose Dedeking, também o diretor superintendente do SEBRAE Santa Catarina, senhor Carlos Henrique Ramos Fonseca,
diretor superintendente da OSESC, Neivo Luiz Panho, representando neste momento o presidente da OSESC, Luiz Vicente Suzin, presidente da UVESC, vereadora de Chapecó, Marcilei Vinhati, e também agradecemos novamente a presença de todos os prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de Câmara e vereadores presentes, secretários municipais, e também os nossos colegas, meus colegas, representantes da imprensa. Muito obrigada. Enfim, senhoras e senhores, o governo do Estado de Santa Catarina dá as boas-vindas a todos presentes nesta manhã. Para o bom andamento desta solenidade, um recado importante: solicitamos a todos a gentileza de que mantenham os celulares, os nossos melhores companheiros hoje, os celulares desligados ou então no modo silencioso, para que possamos, fazer com que este evento aconteça de forma, num ritmo bem fluido. Nós convidamos a todos, então, neste momento, para acompanharmos, cantarmos o hino nacional brasileiro, seguido do hino de Santa Catarina. Algemado escravo, e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Quebrou-se algemado escravo, e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Os senhores e as senhoras sabem muito bem da situação que eu vou registrar agora. Esses últimos 2 meses têm sido desafiadores para o estado de Santa Catarina. Os grandes volumes de chuva afetaram várias regiões do nosso estado, trazendo prejuízos enormes e, infelizmente, perdas humanas. Mas nosso estado é resiliente e juntos vamos superar mais esta crise e sairmos ainda mais fortes.
Apesar das dificuldades que estamos enfrentando nesse período exatamente, temos que lembrar que o ano de 2023 também trouxe muita coisa boa para Santa Catarina. Fruto, é claro, de muito trabalho e da cooperação entre os poderes. E essa talvez seja uma das últimas oportunidades neste ano em que vamos estar aqui reunidos. Então, nós vamos aproveitar este momento para relembrar um pouco das conquistas que tivemos ao longo de 2023. O que te faz acordar todos os dias e não desistir? O que te faz recomeçar quando tudo parece estar perdido? A força, a resiliência, o sonho, a fé. A vida sem Deus não existe. Todos nós precisamos ter fé. Homem sem fé só passa por aqui. Só passa. Mas não deixa legado. Tem que ter fé. Um abraço. Meu Deus. Fala bem por instituição. O catarinense é feito de tudo isso. E para o governo do estado, esses valores são muito importantes. É por isso que nos momentos mais difíceis, o governo se uniu para ajudar a nossa gente a se reerguer. Se teve algo que 2023 mais ensinou foi reconstruir. E a gente fez isso juntos, nos municípios, com trabalho. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Quero dar um abraço em cada um de vocês, dizer do meu respeito e da minha admiração por todos e cada um. Valeu? Deus nos ajude. Enfrentamos desafios, mas também há muito do que se orgulhar. Em menos de um ano de governo, mais de 110 mil pessoas saíram da fila de espera por uma cirurgia. Aumentamos o número de leitos, reformamos hospitais e levamos serviços de saúde, esse bem tão precioso, para perto das pessoas. Eu não estava mais contando que eu ia fazer rápido assim. Na semana que eu recebi assim, eu fiquei surpreso, fiquei faceiro. Tomara que se aconteceu comigo, aconteça com outras pessoas também, né? Porque tem muitos que precisam, né? E tem que dar certo, porque a gente precisa trabalhar para sustentar, né? O Lorenzo foi internado para fazer um procedimento de cateterismo, de valvuloplastia. Ele tinha estenose valvar pulmonar grave, importante, e que graças a Deus a gente conseguiu ser chamado e fizemos a cirurgia e corrigimos esse problema. Cuidamos das pessoas. Cuidamos de números e de ajustes para honrar as contas, fazer novos investimentos com responsabilidade. Percorremos as cidades, levamos recursos para garantir água tratada e energia elétrica de qualidade. Eu vou ter o rendimento muito maior no caso, né? Eu sempre pedia para nós, no caso, para a comunidade inteira, né? Então, tá aí agora, vamos ocupar ela. Agilizamos processos para ajudar quem investe, quem gera emprego, renda e desenvolvimento ao estado. No campo, na indústria, no comércio, onde tem a força da nossa gente, há um governo que planeja, acredita e investe para que Santa Catarina voe alto e continue linda, atraindo turistas em todas as estações do ano. A escola está mais segura, a segurança tem frota renovada, equipamentos modernos, investimos na proteção das pessoas. E a estrada, que era cheia de buracos, tá ficando estrada boa. Graças a Deus temos que comemorar com muita alegria isso aí. Fizemos história ao criar o programa Universidade Gratuita. Agora os jovens poderão cursar o ensino superior sem abrir mão da vocação. Universidade Gratuita me garante 100% de bolsa, então o objetivo é só se graduar e conseguir seguir na vida profissional. Essa bolsa ela vai fazer uma diferença muito grande nos casos como o meu. A aprovação desse projeto é um alívio gigantesco para mim. Depois de tudo que vivemos até aqui, o momento é de agradecer e renovar o compromisso com a realização dos novos projetos, das novas obras, dos novos sonhos. Estejam eles nos recantos mais distantes ou, quem sabe, dentro do nosso abraço. A gente nunca sabe o tamanho dos desafios que teremos que enfrentar. Mas uma coisa é certa, estaremos juntos. Ninguém vai ficar para trás. Assim, Santa Catarina estará pronta para superar qualquer obstáculo e seguir sendo o que sempre foi,
um exemplo para o Brasil, com a força e a fé da família catarinense, que entrega o seu melhor todos os dias. Esse é o governo de Santa Catarina, nosso governador Jorginho Melo, muito obrigada por tudo, parabéns para todos. Muito bem, 2023 também foi diferente. Foi diferente porque foi um ano em que o governo esteve mais perto dos municípios e das pessoas. Os senhores sabem do que eu estou falando. Conversando olho a olho com os 295 prefeitos catarinenses para entender as principais demandas de cada um e encontrar em conjunto as alternativas para melhorar a vida de quem vive aqui no nosso querido estado. Levando Santa Catarina a sério, como tem que ser. Vamos que vamos! Eu recebi todos os prefeitos dentro daquele compromisso de visitar as 21 associações de municípios de Santa Catarina, falando de obras, falando de projetos, falando do que nós vamos fazer junto para Santa Catarina, visitando lideranças, prefeito, vice-prefeito, vereador, para que a gente consiga fazer um grande governo que a população de Santa Catarina espera de nós. Parabenizar a atitude do governador, que foi o primeiro governador que veio e conversou olho a olho com os prefeitos. Somos nós que somos sabedores do que a comunidade precisa. Então eu quero agradecer e parabenizar essa atitude do governador. Sabemos sim que o governador vai olhar para toda Santa Catarina, mas nós também precisamos de um olhar específico para a nossa região. Nossa região é muito produtora, uma região proativa, uma região que pode contribuir muito para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, e é assim que vai acontecer. Então, estar com o governador na Associação dos Municípios é um momento extremamente importante. Um primeiro contato, uma expectativa foi muito positivo, né? O governador que te olha no olho, que é sincero, que aquilo que é possível te diz que sim, que se sensibilizou com as nossas demandas e que também pediu para que a gente possa ajudar a fazer, como eu disse, Santa Catarina, um estado ainda melhor. A forma que nós estamos fazendo é uma forma de chegar mais rápido para conversar com os prefeitos. Então eu preferi fazer com que eu viesse ao encontro dos prefeitos. Os prefeitos estão ligados, estão sintonizados, eles sabem onde aperta o sapato. Deus nos abençoe. Vamos trabalhar! Santa Catarina levada a sério, mais perto de você. É um programa extraordinário. Bom, para apresentar então o balanço do que foi feito por meio do programa Santa Catarina levada a sério, mais perto de você, eu convido neste momento a subir ao palco o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sievert, por favor. Muito bom dia a todos. Em nome do governador do nosso estado, Jorginho Melo, da vice-governadora Marilisa Bema, eu queria cumprimentar todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes, de forma muito especial, cumprimentar todos os colegas, secretários de Estado, que fazem um trabalho incrível a bem de Santa Catarina, cumprimentar igualmente de forma especial todos os chefes dos poderes constituídos, presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, presidente do TJ, deputado Altamiro de Oliveira, aqui representado pelo desembargador Getúlio, presidente do MP, Fábio Trajano, Tribunal de Contas, Erneuze Nadal, em seus respectivos nomes, cumprimentar todas as suas respectivas equipes. Agradecer a cada um de vocês, poderes constituídos, pelo trabalho incrível que fizemos em conjunto ao longo desse ano 2023. Nós enfrentamos grandes desafios e sob a liderança do governador Jorginho Melo, vocês, quando chamados, nunca nos faltaram, com orientação, com construção de ideias, com troca de informações e, no caso da Assembleia Legislativa, também com o voto democrático de cada um de vocês na discussão dos temas. Por fim, quero cumprimentar também cada um dos 295 prefeitas, prefeitos, vice-prefeitas, vice-prefeitos aqui presentes,
Obrigado pela disponibilidade em atenderem o nosso convite, né, para que nós possamos estar juntos aqui hoje, discutindo temas tão importantes para o nosso Estado. Eu faço em nome da prefeita Milena, né, presidente da FECAM aqui presente. Eu quero aproveitar meu tempo com vocês para falar sobre 3 temas bastante rápidos, bastante objetivos. Primeiro, um recado institucional. O governador Jorginho Melo fez questão de que nós pudéssemos estar juntos aqui mais uma vez, e não poderia ser diferente, para que, como um grande time, liderados por ele, nós possamos entregar todos os dias trabalho e dedicação, retidão na condução dos negócios do Estado, mas, acima de tudo, muita lealdade e transparência com a sociedade de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo fez questão, né, de estarmos todos juntos aqui hoje, mais uma vez, para mostrar o respeito, a consideração e a parceria que esse governo quer ter, prefeita Milena, com todos os 295 prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas do Estado de Santa Catarina. Segundo ponto, modelo de gestão. O governador Jorginho Melo é uma pessoa que não pensa apenas no hoje, está preocupado com o futuro. Ele quer um Estado desenhado para os próximos 20 anos. Ele pensa como um estadista. E, para isso, nós precisamos pensar diferente, fazer diferente, para ter resultados diferentes. Nós temos, pessoal, 3 grandes pilares no nosso processo de gestão. Primeiro, pessoas, e as pessoas são o principal ativo de qualquer companhia. Segundo, tecnologia e inovação. Mundo público ou mundo privado, ela funciona igual. E terceiro, a relação com a sociedade. E é isso que nós precisamos fazer aqui. Esse é o passo que nós estamos dando. Nós somos um governo que não tem resposta para tudo, mas em conjunto, poderes constituídos, Assembleia Legislativa e vocês, nós vamos sempre achar as melhores saídas. Terceiro recado que eu quero passar: Santa Catarina levada a sério. Contar um pouquinho para vocês, né, sobre o assunto Teves, né, que é um assunto que está, obviamente, bastante fervilhante nesse momento, onde todos nós precisamos, naturalmente, dos recursos disponíveis. Mas antes, eu queria dar, né, um contexto que eu acho que vale a pena a gente sempre ter em mente. Senhoras e senhores, Santa Catarina tem o 6º maior PIB do país, né, com apenas 1,1% do território nacional. Nós temos uma diversidade produtiva enorme, uma diversidade econômica bastante grande, pequenos, médios, grandes negócios, negócios que têm desempenho e características nacionais e internacionais, que nos enchem de orgulho, e por isso, naturalmente, nós sempre vamos querer mais, nós sempre vamos poder mais. E esse governo, liderado pelo governador Jorginho Melo, quer dar cada vez mais suporte, buscando cada vez mais desburocratização, simplificação, apoio em lógicas tributárias, apoio em lógicas do meio ambiente e outras mais. Nós queremos uma indústria mais forte, nós queremos negócios cada vez mais fortes. E dentro desse contexto, obviamente que todos os senhores, chefes dos executivos municipais, têm acompanhado com clareza as discussões a respeito da reforma tributária. Ela foi votada recentemente na Câmara e depois no Senado Federal, e ela naturalmente traz impactos importantes para nós, estados, e para os senhores municípios. Eu poderia naturalmente discorrer sobre vários dos aspectos vinculados ao texto constitucional aprovado aqui, mas pelo tempo, né, eu vou apenas dar uma única diretriz, né? O governador Jorginho Melo sempre foi e se posicionou dessa forma contrário, não à reforma, ao seu conceito, à sua necessidade, mas assim ao conteúdo ali dito, né? Ele traz algumas complicações para nós no nosso dia a dia. E talvez a principal delas, pessoal, é que o que foi aprovado agora no Senado faz com que nós, estados, estejamos, digamos assim, estimulados a buscar uma arrecadação maior entre 24 e 28, nos anos de 2024 a 2028, porque isso será base para que nós tenhamos mais recursos que voltarão e que nós acessaremos a partir de 2029 naquele dito fundo, né, de compartilhamento dos recursos. Então, arrecada mais agora, o teu índice é maior, e isso naturalmente ajuda o Estado e ajuda todos os municípios também. Pois bem, nós fizemos contas. Se nós aumentássemos a alíquota modal, aumentássemos o imposto no Estado de Santa Catarina, 2% de aumento daria mais ou menos R$1,5 bilhão por ano de arrecadação, né? Em 5 anos, 7 bilhões mais ou menos. Esses 7 bilhões representam 90 bilhões de arrecadação a mais para o Estado nos próximos 50 anos. Mas, ao mesmo tempo, nós oneraríamos o consumidor, nós oneraríamos o setor produtivo, e isso, obviamente, que não faz o menor sentido, né? Nós temos clareza da necessidade do aumento de arrecadação, mas não aumentando impostos. Então, como fazer? Vale sempre lembrar, pessoal, o governador Jorginho Melo
assim como eu, toda a equipe de governo, somos contrários ao aumento de impostos. O governador, por toda a sua história de vida, sempre defendeu isso. E ainda mais fortemente desde que assumiu a chefia do Executivo. Nos determina todos os dias: ajuste e gestão, menos imposto e burocracia. E aí nós vamos buscar essa arrecadação por 3 grandes frentes. Primeiro, crescimento econômico. Santa Catarina cresce muito mais do que cresce o Brasil. Nos últimos 5 anos, crescemos 3,5% ao ano, PIB. O Brasil cresceu 1,5%. Segundo, ajuste dos nossos benefícios fiscais. E aí, sempre de forma combinada com o setor produtivo, construindo soluções. Aqui tem uma outra frente importante, mas a terceira e talvez a mais importante são os programas que o governador determinou que a Secretaria da Fazenda, em conjunto com os colegas de Estado, pudessem atuar. PAFISC e Progride. São 2 programas ligados e que visam o aumento da arrecadação, né, com o redesenho do fisco, baseados em estrutura, gente, tecnologia, meritocracia e, por último, o próprio Tribunal de Administração Tributária, que também tem recursos disponíveis para a gente poder atuar. Portanto, o resumo do que eu estou falando para vocês é que nós poderíamos fazer o fácil, que seria aumentar impostos, mas não, isso ia onerar o setor produtivo, ia trazer um ciclo vicioso para o nosso Estado. O governador tomou uma decisão firme, dura, corajosa. Ele quer fazer o certo, quer fazer gestão. E eu tenho certeza que, irmanados, todos nós, setor produtivo, poderes executivo estadual, municipais, demais poderes, nós vamos buscar o estímulo à geração de emprego e renda. Portanto, a decisão é muito clara, né? Não aumento de impostos. E eu queria parabenizar aqui o governador Jorginho Mello pela lucidez e pela coragem em relação a esse tema. Todos nós, Estado e municípios, iremos nos beneficiar por isso. A história já mostra e já diz, não é? Nós da Secretaria da Fazenda, assim como as demais secretarias e todos aqui presentes, governador, estamos contigo em toda essa decisão. Por outro lado, eu também preciso falar para vocês, né, de que tudo isso que nós vamos falar agora e que o governador anunciou, né, dentro do Santa Catarina levado a sério, foi baseado em muita tecnicidade, transformação de dados e informações e, acima de tudo, muita responsabilidade com o recurso público. Desde o início do ano, nós fizemos uma análise das contas públicas. Essa análise foi um histórico de 10 anos, portanto, um filme. E foi muito bacana quando a gente fez isso, porque nós dividimos esse período em 2 distintos. Primeiro, entre 2013 e 2019, a gente viu uma linearidade de receitas e despesas no Estado. 2020 a 2022, uma completa atipicidade em função da pandemia do coronavírus e todas as suas consequências. O que aconteceu foi que entre 20 e 22 entraram cerca de 6 bilhões de reais em recursos extraordinários e temporários no caixa do Estado, né? Fruto justamente de aportes do governo federal. Isso não aconteceu só em Santa Catarina, mas em todos os estados da federação. Pois bem, infelizmente, né, foram tomadas decisões difíceis e complexas também naqueles anos em relação às despesas. Eu cito uma delas, despesa de pessoal. Os senhores prefeitos vão entender muito bem o que eu estou falando. Entre 2013 e 2020, a folha de pagamento do Estado de Santa Catarina crescia mais ou menos 700 milhões por ano. Em 2021, cresceu 1,5 bilhão de reais. Em 2022, cresceu 3,5 bilhões de reais, 5 vezes a média histórica. Qualquer dos senhores prefeitos que olhasse isso, teria suas dificuldades também. Mas, naturalmente, que isso, né, traz para nós, né, uma defasagem, né, para o ano 2023. Por quê? Eu tenho despesas fixas, eu tenho receitas menores. Mais ou menos 3 bilhões de reais de déficit projetado para o final do ano, lá em janeiro. 7% da nossa receita corrente líquida. O que o governador fez? De novo, de forma técnica, de forma objetiva, criou o plano de ajuste fiscal, que trabalhou receitas, que trabalhou despesas e que naturalmente permitiu com que a gente pudesse ir buscando o equacionamento desse processo ao longo do ano. E isso então fez com que nós pudéssemos chegar até aqui, né, fazendo anúncios que são naturalmente convertidos em ações para cada um dos prefeitos, para cada um dos munícipes. Pessoal, quando a gente olha para o panorama das contas públicas, talvez isso aqui é o que mais impacte em cada um de vocês. As transferências voluntárias aos municípios. E lá em janeiro desse ano, quando a gente olhou, esse número era da ordem de 2,3 bilhões de reais. Né? 2,3 bilhões de reais, sendo que 1,4 bilhão
ligado a convênios e 900 milhões às transferências especiais, né? Então, esse é o diagnóstico que a gente tinha lá naquele momento. E nós vamos falar aqui exatamente desses 900 milhões de reais, é o foco da minha fala nesse momento. É importante a gente ter em mente também que, além, né, da parte financeira, desse equacionamento, digamos assim, do Estado, nós também tínhamos um outro ponto a fazer, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre a metodologia desse repasse de recurso aos municípios, as ditas transferências especiais. É importante a gente ter em mente que essa modalidade começou a ser discutida no nosso Estado em julho de 2021, quando foi aprovada uma emenda constitucional na Assembleia, que procurava trazer as regras do governo federal também aqui para o Estado de Santa Catarina. Ocorre que, desde aquele momento até agosto desse ano, esse dispositivo constitucional não tinha sido regulamentado por lei, né? E aí, obviamente, que os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, fizeram, né, de forma bacana alguns apontamentos, algumas necessidades de correção desse processo, né? Inexistência de ferramenta para o gerenciamento de repasses, ausência de mecanismo de transparências, falta de efetividade, enfim, uma série de coisas. E, na verdade, ao longo do tempo, então, nessa linha do tempo, primeiro, o Ministério Público, né, pediu a inconstitucionalidade do tema, depois o Tribunal de Contas julgou nas contas de 2022, pedindo uma auditoria sobre o tema, e, por fim, o Tribunal de Justiça, então, apaziguou esse processo como um todo, determinando regras, transparência, publicidade e, principalmente, controle. Bom, num ato conjunto, dado que os convênios são complexos, e vocês sabem como eles têm burocracia, né? Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa e o governo do Estado de Santa Catarina se reuniram para criar essa metodologia chamada transferências especiais voluntárias, não é, que passa, então, a ser a regulamentação daquele dispositivo aprovado lá em 2021. E, com isso, a gente simplifica os processos, a gente garante a segurança jurídica das operações e atende às exigências. Dado esse contexto como um todo, então, o governador vai até as 21 associações de municípios, combina com cada um de vocês, prefeitos e prefeitas, né, que daqueles 900 milhões iniciais em transferências existentes, né, que é o saldo do que a gente tinha para poder pagar, 440 milhões ele autorizou naquele momento lá, né? Então, isso eram 594 processos. Bom, qual é o panorama disso hoje? Hoje nós já temos pagos praticamente 90% desses valores, não é? E esses 10% restantes, mais ou menos a metade é por problemas ainda de CNDs de alguns municípios, não é? E a outra metade é por cronograma, né? Os prefeitos ainda estão pedindo os seus cronogramas para que a gente possa fazer o repasse. Mas, quando a gente olha esse contexto como um todo, né, a gente dividiu aqui no mapa, percebemos que a região oeste, a região do Vale, a região sul, são aquelas que têm mais recursos estabelecidos. Agora, o objetivo de hoje, pessoal, é dar a continuidade. E os demais 454 milhões de reais que estão vinculados a esse processo. O governador, mais uma vez, pediu para que o secretário Sorato, secretária Dani, secretário Gerri, secretário Grando, enfim, os colegas, secretário Edgar do Planejamento, para que nós pudéssemos nos reunir, né, para criar um cronograma e apresentar isso a vocês, para que vocês tenham ciência, para que vocês possam saber o que esperar daqui para frente, né? De novo, com muito cuidado, muita atenção e muita responsabilidade. São 454 milhões de reais, 302 processos e 138 municípios. Mais uma vez, a gente coloca no mapa onde é que eles estão colocados, né? E nós estabelecemos, então, uma lógica, pessoal. A gente dividiu aqui 0 a 500 mil, 500 mil a 1 milhão e assim sucessivamente, né? Para que nós pudéssemos, então, em cima disso, estabelecer um cronograma efetivo de repasse. E o cronograma está aqui colocado, senhoras e senhores, né? Daqueles processos de 0 a 500 mil, serão pagos agora em dezembro. São 23 milhões de reais. De 500 mil a 1 milhão, dividiremos em duas parcelas, dezembro e fevereiro. Né, de 1 milhão a 1,5 milhão em 3 parcelas e assim sucessivamente, de tal sorte que a gente possa, em agosto de 2024, fechar todo esse processo aqui. É importante, senhoras e senhores, que nós tenhamos em mente, né, tudo isso vem de combinações feitas em momentos pretéritos e que, então, nós precisamos dar frente a esse processo, né? Tudo isso vem
do extinto Plano 1000. Né? E esse plano dizia que nós teríamos obras estruturantes no nosso estado para serem quitadas em 5 anos. O governador Jorginho Melo tomou uma decisão corajosa, responsável, e diz o seguinte: eu vou quitar esses 900 milhões em 1 ano e meio. Esse é o recado, essa é a forma que a gente tem, naturalmente, de mostrar os dados todos para vocês. Eu quero terminar a minha fala, e já me alonguei um pouco, mas peço desculpas, era importante que a gente deixasse isso claro para vocês, não é? Dizendo que a junção, né, de todas as secretarias de Estado aqui presentes, sob a liderança do governador Jorginho Melo, naturalmente irmanadas com todas as senhoras, todos os senhores prefeitos, prefeitas, né, vão produzir resultados cada vez mais relevantes para o estado de Santa Catarina. Mas, acima de tudo, nós deixaremos, né, um futuro muito mais estimulante para todos aqueles que serão beneficiados, né, com essas medidas. Nós, da Secretaria da Fazenda, estaremos sempre à disposição e vibrando com cada uma das conquistas dos senhores. Parabéns a todos os envolvidos, obrigado, senhor governador, pelo estímulo diário, e deixo aqui um viva Santa Catarina, um estado de gente, gente que gosta de gente, gente que cuida de gente, gente que tem pressa. Valeu, pessoal. Muito obrigada, secretário, pela sua fala. Secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sievert. Bom, nós acabamos de apresentar, então, um pouco dos resultados já alcançados neste ano. Foram muitas coisas boas que os senhores e senhoras puderam acompanhar até aqui. Milhares de pessoas que saíram da fila de cirurgia depois de anos e anos de espera. O sonho do ensino superior garantido por meio do programa Universidade Gratuita. Recursos para as nossas rodovias catarinenses. Aquele que os senhores já sabem, papo reto com os 295 prefeitos para resolver os problemas nos municípios, que é onde a vida acontece, levando os recursos necessários de forma muito séria, com muito compromisso, como o nosso secretário de Estado da Fazenda aqui ressaltou, aqui apresentou. Enfim, foi um ano de muito trabalho. Mas é agora, em 2023, a gente sabe que este ano ainda não acabou e há muito o que fazer. Mais do que nunca vamos precisar do esforço e também da união de todos os catarinenses para recuperar os danos e as perdas que as chuvas trouxeram para o nosso estado. E nós estamos, então, hoje aqui reunidos para apresentar aquilo que já foi feito para ajudar os municípios afetados e também o que ainda será realizado daqui para frente na segunda etapa do Recupera Santa Catarina. Para isso, agora, neste momento, eu chamo ao palco o secretário de Estado do Planejamento, Edgar Ussui. Bom dia, governador, bom dia a todos presentes. Cumprimentando o governador Jorginho Melo e cumprimentando o conselheiro Eneus, desembargador Getúlio, deputado Mauro, procurador Fábio. Eu cumprimento todas as pessoas aqui presentes, cumprimentando a prefeita Milena. Eu quero cumprimentar as mulheres que estão aqui conosco e que todas as pessoas que estão nos assistindo de casa. Antes de iniciar, governador, sobre os números efetivamente, eu queria lhe agradecer de forma respeitosa e sincera a oportunidade de estar aqui conversando com os líderes da nossa sociedade, dentro do poder público. Aqui a gente tem uma grande quantidade das pessoas que coordenam as ações do poder público como um todo. Independente de esfera, de estrutura, de organização, de organismo, aqui a gente tem gente que abdica da sua vida, que abdica um pouco da sua família, que abdica da sua carreira e, às vezes, até da sua saúde por um bem comum. Eu acho que é extremamente gratificante e importante a gente poder estar aqui, no olho, conversando com essas pessoas que têm como missão a qualidade de vida dos catarinenses. São 7.610.361 catarinenses que são impactados pelas nossas ações. É de grande responsabilidade a gente estar aqui para relembrar o que fez em 23 e olhar o que a gente precisa fazer
para 24. Minha função aqui, que o governador Jorginho Melo determinou, é a gente relembrar esses números, repassar o que aconteceu, porque nós fomos muito desafiados nos últimos 2 meses. O clima desafiou a nossa fé, o clima desafiou as nossas estruturas, o clima desafiou a nossa união, e a gente precisa estar ciente para poder planejar o futuro. Em outubro, nós tivemos 3,6 milhões de pessoas atingidas direto e indiretamente. 170 municípios, 8 infelizmente, 8 óbitos, 4 municípios em situação de calamidade pública e uma quantidade de chuvas inimaginável. Em novembro, 1,8 milhão de pessoas atingidas, 94 municípios, 3 óbitos, 14 municípios e chuvas também fora do comum. E aqui, olhando o número seco, dá a impressão que novembro não foi tão grave. Mas eu destaco a quantidade de municípios em situação de calamidade. Porque aqui nós tivemos muitos municípios reatingidos, atingidos novamente, atingidos mais uma vez com muita intensidade. Esses 2 cenários, senhores e senhoras, mostraram para a gente que 45% do nosso PIB estavam entre os municípios que foram afetados em outubro. 18% do nosso PIB dos municípios afetados em novembro. Em outubro, 47% da nossa população foi atingida. E agora, em novembro, 21%. E todos sabem, ainda não acabou. Ontem tivemos chuvas, hoje teremos chuvas. Todos os setores do estado de Santa Catarina foram gravemente afetados pelas intempéries climáticas que a gente sofreu e ainda está sofrendo. Lá em 23 de outubro, o governador Jorginho Melo anunciou as primeiras ações. Nós relatamos inicialmente as ações humanitárias de primeiríssima hora. Foram mais de 25 mil itens de doação e de ação, enquanto as pessoas ainda estavam dentro d'água, retirando para abrigo, material de higiene, roupa, colchão. E aí, em 23 de outubro, o governador anunciou aqui um trabalho que fizemos dentro do colegiado, das ações que estavam programadas e foram executadas de curto prazo. Dividimos, então, em 2 pacotes, um de tema mais social e um de tema mais econômico. Dentro das ações dos temas social, eu destaco os auxílios emergenciais, as campanhas de saúde, mutirão até para tirar a carteira de identidade, que teve gente que perdeu literalmente tudo, e sem a carteira de identidade não alcançava nem o mínimo, o primeiro passo para buscar os benefícios e o apoio do Estado. Nós tivemos doações feitas através da FECAM, no apoio à parceria com a FECAM, doações de produtos, doações em que a sociedade, mostrando cooperativismo, mostrando colaboração e empatia, ajudou as pessoas que estavam impactadas pela chuva. O Detran suspendeu prazos, a Casan e a Celesc fizeram várias ações de não cortar água e luz das unidades consumidoras, ajudar no pagamento, entender que as pessoas estavam sem condições psicológicas, econômicas e até de logística de efetuar os seus pagamentos. Dentro do nosso pacote econômico, nós tivemos ações de vários órgãos, e eu destaco alguns aqui. O IMA fazendo o seu papel para ajudar que as obras pudessem acontecer de forma veloz, os bancos, na pessoa do presidente Ari, do presidente João Paulo, criando o Pronamp, pela orientação do governador e a organização do nosso time de colegiado, criando o Pronamp emergencial, e aqui destaco que vai vir novidade hoje ainda sobre o Pronamp. O Pronamp é um programa que subsidia juros para as pessoas que estão tentando dar o primeiro passo, o micro e pequeno empresário que precisa do mínimo para começar a girar a sua folha de pagamento, para pagar alguma coisa, para pagar o funcionário, para começar a se restabelecer. É o Pronamp que pode ajudar. Tivemos linhas de crédito no BRDE e, sob o comando do secretário Cleverson, as ações da Secretaria da Fazenda de postergação de CMS, de fruição portuária e das obrigações acessórias. Nesse cenário de outubro, com essas ações, nós tivemos uma alavancagem financeira de 650 milhões de reais na economia. Isso com o cenário de outubro,
com esse pacote de ações sociais e de ações econômicas. Mas quando o catarinense estava começando a se erguer, veio novembro com mais um monte de chuvas novamente. E como eu falei anteriormente, muita gente reatingida. O que nós fizemos? Automaticamente, nós estendemos todos os benefícios e todas as ações que tinham sido feitas em outubro para novembro, e aqui a soma, senhoras e senhores, de 70% dos municípios catarinenses tiveram a declaração de emergência, ou decreto de situação de emergência ou calamidade pública. Isso com dados de anteontem, sem as chuvas de ontem e de hoje. O impacto econômico é enorme e a gente tem uma extensão geográfica muito grande no nosso estado. Então, estendemos as ações de outubro para o cenário de novembro e ainda tivemos outras ações, como, por exemplo, lançado ontem pelo governador, junto com o presidente Tarcísio, o Energia do Bem, também buscando apoiar as pessoas que foram atingidas em novembro e também de outubro, que ainda estão com problema. E aí, a nossa projeção foram 650 milhões com o cenário de outubro e as ações. Agora, com o cenário de novembro e as ações, a gente tem uma injeção de mais 225 milhões na economia de Santa Catarina. Aqui a gente não consegue somar, porque tem pessoas que foram atingidas e reatingidas, municípios atingidos e reatingidos. E ainda não finalizou, porque ainda tem muita gente que está tentando se reerguer para buscar esse apoio, e o Estado está fazendo todo o esforço de ir atrás dessas pessoas para não deixar ninguém para trás. Antes de finalizar, governador, para ser de forma bem sintética, eu só queria fazer uma reflexão que ontem à noite, quando eu estava em casa, botando minha filha para dormir, eu fiquei pensando, foram 650 milhões e são mais 225, e não para por aí. Na sequência do nosso evento hoje, outros números serão trazidos. Mas a reflexão que eu fiz ontem à noite é que cada real que compõe esses números não é um real. Cada real que compõe essas ações, ou que resultam dessas ações, de vocês, dos empresários, dos cidadãos, do Poder Executivo, dos poderes constituídos, cada real não significa um real. Cada real significa esperança. Cada real significa o tempo das pessoas. Cada real significa a saúde das pessoas. Cada real desse significa um investimento na fibra do povo catarinense. Aqui, senhoras e senhores, para finalizar, eu quero destacar o que o governador Jorginho Mello nos ensina e nos mostra em ação. A importância da união do poder público como um todo, dos poderes constituídos. E, sobretudo, a conexão da sociedade com o poder público. É assim que a gente pode impactar a vida das pessoas. E todos nós aqui dedicados a isso, eu gostaria de só relembrar que mesmo que as críticas venham, que mesmo que a gente tenha reclamações e os problemas nunca parem, eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui trabalha por uma missão, por um legado, por uma obra que quer deixar para as próximas gerações de Santa Catarina. Quero agradecer, pedir a Deus que nos abençoe, abençoe Santa Catarina, e passar a palavra para o Coronel Fabiano para fazer aqui o relato das ações da segunda etapa do nosso programa. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentar nosso governador Jorginho Mello, estender também os cumprimentos ao presidente, deputado Mauro, desembargador Getúlio Correia, meu professor na época de Academia de Polícia Militar, presidente Erneus, Tribunal de Contas, doutor Fábio, e a prefeita Milena, em nome de todos os prefeitos de Santa Catarina. Antes de iniciar as ações da segunda etapa, permitam-me tentar trazer à tona, trazer à baila um pouquinho do que é desastre em Santa Catarina. Comentava ontem com o governador Jorginho Mello
uma história, talvez o deputado Napoleão, o prefeito Mário Hildebrand, lembrem dessa história, que existe um registro na prefeitura de Blumenau, que quando Hermann Blumenau, lá nos idos de 1850, se não me falha a memória, navegou até se alocar e fundar a vila ali em Blumenau, ele achou estranho que os habitantes daquela região não houvessem oferecido resistência, que os índios que habitavam ali não tivessem resistido à ocupação na beira do rio. E há um registro em Blumenau, 2 anos depois, quando ele envia uma carta para os seus parentes alemães, de que naquele momento ele entendeu por que não houve óbice ou resistência. É porque uma enchente atingiu Blumenau e colocou a vila literalmente debaixo d'água. Santa Catarina é um estado muito afetado por desastre. No Brasil, em outras regiões, os desastres são sazonais. No Nordeste, por exemplo, existe um período de seca que atinge o sertão nordestino. E o litoral também num período em que é acometido por fortes chuvas. Na região amazônica, igualmente, um período de chuva forte e elevação dos rios e um período de seca, como vivemos neste momento. No centro-oeste, as queimadas no Cerrado, entre os meses de abril, setembro, outubro. E o sudeste, chuvas de verão. Santa Catarina é afetada em todos os meses do ano pelos mais diversos tipos de desastre. Excesso de água, inundações, enxurradas, falta de água, estiagens, granizos, vendavais, tornados, e o leque é enorme. Permitam-me voltar um slide e demonstrar naquele mapa, citando um exemplo. As chuvas de outubro e novembro acometeram, como disse o secretário Edgar, 70% dos municípios catarinenses. Esses dados e esse mapa, ele foi fechado no dia 27 de novembro. Nós estamos no dia 29. As chuvas de ontem ajudaram a preencher, ou ajudarão a preencher, um pouco mais esse mapa. A região da Grande Florianópolis foi duramente castigada ontem. Litoral Norte, Navegantes, Penha, igualmente. Para que se tenha uma dimensão do que é desastre em Santa Catarina. Mas é evidente que nem todos os municípios foram afetados de igual forma. E aí, a gente faz um destaque, neste momento, em 2 setores, sabedores que somos de que todos os setores foram afetados, indústria, comércio, serviços, mas nós vamos fazer destaques a 2 setores, o campo e a infraestrutura. Para que tenham uma ideia e para que os diversos prefeitos acompanhem o que aconteceu, um breve resumo por imagens do que aconteceu no campo em Santa Catarina nos meses de outubro e novembro. Este é um pequeno retrato do que aconteceu no campo. Diversas regiões foram atingidas, diversas culturas foram afetadas. Os prejuízos na agricultura, hoje, eles estão estimados em 2,8 bilhões de reais. Certamente esse número deve aumentar. Os registros são até o dia 27/11, graças ao magnífico trabalho feito pela Secretaria da Agricultura, junto com a EPAGRE. Para isso,
governo do estado de Santa Catarina elaborou 5 ações para ajudar tanto o homem do campo quanto a atividade da pesca, atividade pesqueira. E elas estão assim organizadas. A primeira, a prorrogação do prazo para a amortização das parcelas dos contratos do Fundo de Desenvolvimento Rural, na ordem de 12 milhões, parcelas estas prorrogadas das que venceram a partir do dia 1º de outubro e das que vencerão até o próximo dia 31 de março de 2024. Esse estímulo perfaz um valor de 12 milhões de reais e deve beneficiar diretamente 5.500 produtores. Além disso, dentro do programa Terra Boa, a ampliação da cota de sementes, tanto de milho quanto de arroz. Para as sacas de milho, o acréscimo de 50 mil sacas e de arroz, 12 mil. Benefício direto a aproximadamente 12.500 agricultores, num total de 52 mil hectares. O valor total, 9.400.000 reais em investimentos. Pronamp agroemergencial, com o subsídio, a subvenção de 3% dos juros na contração de novas operações de crédito. É importante destacar que esse valor de 50 milhões, eles estão distribuídos em 2 ações, uma de custeio e outra de investimentos ou de capital. Na de custeio, até o limite, até o valor de 50 mil por propriedade, beneficiando diretamente 13.400 agricultores. Nas ações de investimento, de capital, até o limite de 100 mil reais por propriedade, beneficiando diretamente 12.500 agricultores. Importante ressaltar que essa subvenção de 3%, com os 50 milhões previstos, devem alavancar, pela contração de novas operações de crédito, um valor muito maior à economia catarinense. Programa Reconstrói Santa Catarina, um fomento para o atendimento emergencial às propriedades rurais e pesqueiras que estão situadas nos municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública, até o limite de 12 mil reais por família, beneficiando diretamente cerca de 4.200 produtores. Um investimento também total previsto na ordem de 50 milhões de reais. E, por fim, e a gente destaca uma imagem extremamente impactante, mas importante mostrá-la para que tenham uma ideia da dimensão do que foi o evento em Santa Catarina, também a indenização pela perda dos animais pelas enchentes. Visa a indenização aos criadores que comunicarem à SIDASC, que emitirá um laudo, da perda dos animais devido aos eventos de outubro e novembro, num total investido de 2 milhões de reais. O valor previsto pelo governo do estado representa pouco mais de 120 milhões de reais. Para ser mais exato, 123.400.000 reais, o que deve injetar na economia catarinense ao longo dos próximos 3 anos, 1,5 bilhão. O outro setor a ser destacado, sem dúvida nenhuma, foram os danos na infraestrutura. E para isso, para que todos os prefeitos e presentes também tenham uma ideia do que ocasionou nas rodovias catarinenses as chuvas de outubro e novembro, um breve vídeo e imagens para que a gente tenha um pouquinho de noção de tudo aquilo que aconteceu.
assim como na agricultura, os danos registrados nas rodovias e nas infraestruturas, elas também têm uma dimensão estadual. Ao todo, foram 137 ocorrências em 38 rodovias, envolvendo diretamente o trabalho de 370 pessoas na recuperação da malha viária. O maior número de ocorrências foi concentrado na região do Meio-Oeste, no Alto Vale do Itajaí e no Planalto Sul. Mas colocando esse mapa em tela, apontando os pontos das rodovias estaduais afetadas, eu vou voltar à fala inicial, falando um pouquinho, esclarecendo um pouco mais sobre os desastres em Santa Catarina. 2008 foi, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas. O número de óbitos na região do Médio Vale do Itajaí, na Foz do Itajaí, Vale do Itapocu, região litorânea, um pouco aqui na Grande Florianópolis, sem dúvida nenhuma, extrapolaram e foram enormes. Mas o desastre de 2008, com 135 óbitos, ficou concentrado nessa região mais próxima do litoral. O evento vivido por Santa Catarina em 2023, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores da história. Talvez o maior. Comparando em termos de dimensão com um desastre ocorrido há 4 décadas, 1983. Por conta da abrangência desse evento. Ele foi um evento estadualizado. Alguns municípios, a prefeita Giovana não vai deixar eu mentir, Trombudo Central, por exemplo, foi maior do que 1983. Prefeito José Constante, o evento em Agrolândia, maior do que 1983. Há 4 décadas, Santa Catarina não vivia algo tão grandioso e estadualizado. Na infraestrutura, os prejuízos chegam a 350 milhões de reais, sendo que a Secretaria de Estado da Infraestrutura, graças ao trabalho do secretário Gerri, secretário Grande e toda a equipe da Secretaria, já investiu com ações imediatas algo em torno de 50 milhões. Isso nas obras rodovias estaduais. Mas e as prefeituras? Todas as prefeituras, independente da decretação de situação de emergência ou calamidade pública, sofreram com as chuvas. Estradas vicinais, pontes e toda a infraestrutura local foi afetada. Toda ela. Ao mesmo tempo em que existem ações voltadas ao agro, ao homem do campo, à atividade pesqueira, o governo do Estado também, além das ações estaduais, também pretende atuar diretamente com aquele que vive o desastre na pele, com o gestor público local, que ao mesmo tempo é vítima, precisa ceder o ombro para o munícipe que foi atingido e precisa manter a calma, a serenidade, a tranquilidade para fazer a gestão de todo o processo. E vamos além. No momento em que é final de exercício e o orçamento está bem mais apertado e toda ação ela se torna bem mais complicada. Para isso, o governo do Estado, junto com a participação de todos os poderes, como já mencionado pelo secretário Cleverson, irmanados, sensibilizados, consternados com o que aconteceu em Santa Catarina, todos juntos resolveram ajudar e levantar um valor para auxílio emergencial às prefeituras, na ordem de 150 milhões de reais. Emergencial. É claro que todos nós sabemos que no decorrer do tempo, planos de trabalho serão inseridos no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, e captação de recursos serão projetadas ao longo dos próximos dias e meses. Ações mais estruturantes. Isso leva tempo. E precisa da parceria de outros entes, principalmente o governo federal.
Mas esse valor, junto com os poderes, ele é emergencial. 5 ações que são as mais necessárias: hora-máquina, combustível, aquisição de maquinário ou substituição do maquinário que foi danificado ou destruído, revestimento primário, aquisição de material britado, macadame, rachão, para as estradas vicinais. Esses itens são os prioritários, e é para isso essa ajuda emergencial, sem esquecer, é óbvio, a recuperação de algumas pontes para acesso a serviços públicos e escoamento de produção. Então, numa parceria envolvendo todos os poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Governo do Estado, 150 milhões destinados às prefeituras para as ações emergenciais. 45% oriundo dos poderes, 66 milhões, e os 84 milhões, fazendo 55% do total do governo do Estado. Mas um dos grandes desafios: como fazer a distribuição dos 150 milhões? Como sermos justos na distribuição e na alocação de recursos? Todos os prefeitos sabem, todos os coordenadores municipais de defesa civil sabem, que a inserção dos dados no sistema ela precisa ser rápida. E nem sempre o município tem tempo de fazer uma análise criteriosa e fidedigna do que é constado, do que é registrado como prejuízo econômico ou dano material. Boa parte dos valores são estimados. E para não incorrermos em erro, nem cometermos injustiça, aquilo que não era consolidado, ele não foi utilizado. Os dados utilizados na distribuição dos valores foram aqueles que nós tínhamos segurança, eles eram consistentes e, como eu disse, consolidados, com o intuito de tentar entender qual a gravidade, qual a dimensão do município e quem precisasse de um pouco mais de valor. Nesse sentido, os critérios que foram adotados na ordem e pelo peso destinado, e esse peso é justamente para a gente destacar a gravidade de cada um. O primeiro deles, decretação de situação anormal, ou situação de emergência, ou estado de calamidade pública. Aqui vale um registro, que é importante citarmos. Nem todo município decretou situação anormal, mas, como eu disse, foi afetado e teve prejuízo. Alguns municípios decretaram, ou em outubro, ou em novembro, situação de emergência, uma vez. Outros municípios decretaram, ou em outubro, ou em novembro, estado de calamidade pública, gravíssimo, uma vez. Alguns municípios decretaram 2 vezes situação de emergência, ou uma vez situação de emergência e uma de calamidade, ou o mais extremo, 2 vezes calamidade pública. Bom registrar também, teve municípios que decretou 2 vezes calamidade pública, mas passou por 6 enchentes em 50 dias. Isso é bom destacar, por isso o peso de 40%. Esse número de decretações foi ponderado, e o peso para esse critério, 40%. E nós não poderíamos tratar de maneira igual populações distintas. E aí, população também teve um peso considerável na formulação do índice final, 20%. Os atendimentos de emergência foram os atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros. E esse número nós temos ele registrado, claro. E é evidente que quanto maior o atendimento, pior era a situação do município. E para que tenham uma ideia, e não querendo espichar muito a conversa, governador Jorginho, teve municípios que não precisaram de atendimento do bombeiro, e teve municípios de Santa Catarina que o bombeiro atendeu mais de 1000 ocorrências para um único município. 15%. Os problemas da infraestrutura, todo o relatório da Secretaria de Estado da Infraestrutura também foram sopesados e considerados.
também contribuindo para o índice final na ordem de 15%. E, por fim, atendimento humanitário. E para não cometermos nenhuma injustiça, aqui o critério não foi quantitativo. Não foi quem pediu mais ou recebeu mais. Teve município que não teve nem tempo de pedir. E toda a população, toda a comunidade se ajudou e já começou a prestar o primeiro atendimento. Aqui, se ele foi atendido com assistência humanitária ou não. E nessa linha, 10% foi o peso da assistência humanitária para a formulação final. Feito isso, colocamos todos os municípios com base nesses critérios. Com o índice final, foram distribuídos 148 municípios no grupo 5, 129 no grupo 4, 14 no grupo 3, 3 no grupo 2 e 1 município no grupo 1. Sob que circunstância? De menor gravidade para extrema gravidade. O município que menos terá aporte financeiro do governo do estado de Santa Catarina e dos poderes será de R$ 350 mil. No grupo 4, R$ 500 mil, R$500 mil. Grupo 3, R$ 1,5 milhão. Grupo 2, R$ 2,5 milhões. E no grupo 1, R$ 5 milhões para o atendimento emergencial. Pontes, estradas vicinais, óleo diesel, hora máquina e compra de maquinário. Para que façam aquele trabalho inicial. E que muitos ainda têm trabalhos pendentes. Todas essas informações constarão no site da Secretaria de Estado da Casa Civil. Lá estarão definidos os critérios, prazos, datas e o valor de cada município. Em qual grupo cada município se encaixa e como ele faz para acessar esse recurso de maneira rápida, porque esse recurso não pode esperar. Repito para finalizar, o município que menos receberá para o atendimento emergencial, R$ 350 mil, graças à união de todos os poderes. Finalizo dizendo que o Recupera Santa Catarina vai injetar nos próximos 3 anos na economia catarinense de tudo aquilo que já tinha sido anunciado em outubro, mais todo esse pacote agora de novembro na agricultura, infraestrutura, enfim, todo o apoio governamental, R$ 2,5 bilhões para os próximos 3 anos em Santa Catarina. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Nós que agradecemos a fala do Coronel Fabiano de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que falou sobre os critérios para a destinação de recursos aos municípios atingidos. Para agora o uso da palavra, peço que suba ao palco o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando. Bom dia, senhor governador, as autoridades ao lado e todos os presentes. Vou adiantar a minha fala. Eu vou falar como militar do Exército. E nós temos uma guerra que nós enfrentamos como aqui em Santa Catarina. Se vis pacem, para bellum. Se quer a paz, prepare-se para a guerra. E a partir dessa situação que nós enfrentamos, nós temos que trabalhar na preparação. E o governador tem nos apoiado, colocado como proteção a primeira atividade que nós vamos desenvolver. Os investimentos no projeto JAICA, dos municípios, para que a gente possa estar mais preparados, porque ninguém vence o clima. É uma guerra em que a gente dá o alerta, mas não consegue vencer. A história sempre mostra isso. Então, nós temos que nos preparar para enfrentar esses eventos. E depois que vem a guerra, nós temos que dar resposta a esse evento. E aí entra a união, a liderança
do nosso governador, dos líderes municipais, entram as tropas, as defesas civis dos municípios, entram as entidades de apoio, entra a Celesc, entra a Casan, entram as secretarias de Estado atuando nesse momento. É com união que se vence guerras. E nós, da Defesa Civil, trabalhamos na retaguarda. Nós somos da retaguarda, dando os alertas. E isso a gente procura fazer. Queria ressaltar o trabalho da Defesa Civil dos municípios, do Estado e de todos os órgãos que trabalharam conosco para a gente minimizar os impactos. Mas lembrando sempre que nós vamos nos preparar, porque essa guerra não vai acabar. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Muito obrigada. Fez uso da palavra o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando. Chama agora, então, para fazer uso da palavra o secretário de Estado da Agricultura, por favor, Valdir Colato. Boa tarde. Boa tarde, governador. Obrigado pela oportunidade de falarmos para a agricultura, nossos agricultores, prefeitos, deputados, as pessoas que foram distinguidas aqui no palanque. E o tempo que nos deram é curto, vou direto ao ponto. Queria dizer a vocês que a agricultura realmente é um dos setores mais atingidos, está aí os nossos levantamentos. Quando começou a questão das chuvas, nós já criamos um comitê de crise com a Secretaria da Agricultura, EPAGRE, SIDASC, SEASA e também os órgãos representantes do setor do agropecuário. Aí o SESC, FAESC, FETAESC, Sindicarne, né, o SEBRAE, também Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, para levantar a situação da nossa agricultura. Com isso, tivemos um diagnóstico que encerramos no dia 30 de outubro, comandado e focado na EPAGRE, onde todas as informações chegariam aí. Porque a Secretaria da Agricultura tem aqui a sede, nós temos a SIDASC e a EPAGRE, que estão em todos os 295 municípios, e começamos, então, o trabalho de levantamento. E o diagnóstico para 30 de outubro era 1 bilhão e 700 milhões de danos na agricultura. Continuamos, porque as chuvas continuaram, estão até agora também andando. Chegamos hoje a 2 bilhões e 800, governador, já chegamos a 3 bilhões de reais de danos. Então, é um processo todo que nós estamos levantando e chegando à conclusão de que nós precisamos fazer alguma coisa na questão estruturante. Realmente, nós temos aí muitas ações para desenvolver. Os projetos foram apresentados aqui pelo Coronel Fabiano, pelo Edgar, que foi conduzido através desse comitê, que tirou essas conclusões, esses dados, passou para o governador, para a área do Cleverson, aí, que é a Fazenda, e nos deram, então, hoje, as notícias boas aqui, que nós queremos agradecer, que estão acontecendo e irão acontecer, e nós já estamos trabalhando. Mas, além disso, governador, nós chegamos à conclusão que a área da agricultura tem um problema de infraestrutura muito sério e que nós precisamos resolver. Por exemplo, a questão fundiária, hoje nós temos 388 mil propriedades cadastradas no Cadastro Ambiental Rural. 90 mil propriedades não têm escritura, não têm nenhum título, são posses que precisam ser regularizadas, e nós estamos com o problema de regulação fundiária, entregando os documentos para que os agricultores possam fazer sua escritura, ter acesso ao crédito, ter acesso aos programas do governo, ter acesso a todas as atividades que eles se incorporem, inclusive sendo beneficiado por esses programas de governo. Se ele não tiver regularizado, a legislação impede que a gente faça isso. Então, nós estamos trabalhando forte para que isso aconteça. Também na questão ambiental. Hoje, com essas chuvas, se desenhou um novo mapa das águas em Santa Catarina. O que é a área de preservação permanente? O que é a área de reserva legal? Deputados, como é que nós vamos resolver isso? Precisamos aí uma legislação de Santa Catarina para adaptar ao novo sistema que nós temos que fazer. Por quê? Se você não estiver regularizado, está lá
no cadastro ambiental rural, alguma coisa dizendo assim que é pendente, cadastro pendente. Santa Catarina nós não conseguimos implantar ainda, nós temos em torno de 70 cadastros de 388 mil que precisam ser feito a análise e não conseguimos fazer ainda. Quando o cadastro é pendente, não tem financiamento, não tem escritura, não tem seguro e é um desafio. Então, é essas questões que nós temos que trabalhar. Na verdade, ainda na questão da infraestrutura. E agradeço aqui incluir, né, e os prefeitos estavam ávidos para receber essa notícia, o apoio às estradas vicinais. Tem prefeituras aqui, governador, que tem aí 30, 40 quilômetros de asfalto que passa pelo seu município, mas tem 1.500 quilômetros de estradas vicinais que está na mão da prefeita Milena e todos os prefeitos aqui que precisam resolver isso e realmente nós temos problemas de pontes e de toda a situação. Então, levando em conta isso, nós também estamos buscando a energia, internet, água, o seguro-renda, sucessão familiar. Hoje, 5% das propriedades têm sucessão familiar. Nós precisamos manter esse jovem no campo, nós precisamos ter mão de obra no campo. O governador, hoje, a crise de mão de obra no campo todos os prefeitos sabem, não se encontra quem queira trabalhar no campo, porque lá no campo é uma indústria sem teto e as dificuldades estão aí. Então, para encerrar, na verdade, nós enfrentamos esse ano a sanidade, a influenza aviária, graças a Deus conseguimos controlar, né? Está sendo controle, a cidade está trabalhando, todos nós juntos aí. E, infelizmente, ainda não tivemos recursos do governo federal, nem para a questão das enchentes, nem para a influenza, e precisamos, então, continuar esse processo. Mais ou menos é isso, precisamos, no desafio que nós temos, governador, manter o sucessor no campo, manter o sucessor nas atividades agrícolas. 5% estão tendo esse sucessor, e esse é o grande desafio. Além de nós recuperarmos, levarmos infraestrutura para o campo, nós precisamos realmente desses aportes de recursos que certamente precisarão muito mais e que a gente vai aí trabalhar, buscar os recursos que a gente possa, então, fazer com que o nosso agricultor continue plantando. E esse modelo de Santa Catarina, da pequena propriedade, 95% são pequenas propriedades até 4 bodes fiscais, e nós precisamos manter esse modelo lá no campo e pedindo aí apoio sempre nos orçamentos do município, do Estado, da União, para que a gente possa ajudar esses agricultores. O desafio é manter o homem no campo, porque se o agricultor não planta, a gente não almoça, não janta. Muito obrigada. Fez, então, neste momento, uso da palavra o nosso secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato. Para fecharmos, então, o nosso secretariado, fará agora uso da palavra o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Por favor, vem para cá, Gerry Comper. Em nome do nosso governador, Jorginho Melo, queria agradecer de uma forma muito carinhosa, especial a cada um e a cada uma que está aqui essa manhã. Uma manhã única e importante. Parabenizar os poderes, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, em nome de todos os deputados, por essa ação. É isso mesmo. O que nós vivemos do dia 5 de outubro, prefeito, até agora, esse gesto é mais do que importante para cada cidadão catarinense. Obrigado. Cumprimentar a nossa presidente da FECAM, em nome dela, todos os prefeitos. Gente, Santa Catarina, esse mapa aqui. E aqui foi muito bem explicado por todos os secretários. Em nome da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, junto com o nosso secretário, junto com toda a nossa equipe, vocês viram todos os levantamentos que fizemos. O Estrada Boa veio aí para ficar e para fazer. Mas, infelizmente, o nosso Estado é muito assolado com eventos climáticos. E nós tivemos muitos problemas por toda Santa Catarina. E estamos atentos e cuidando de uma forma muito respeitosa. Vídeos que circulam por aí falando que o Estado não está fazendo obra, está parado. Não é verdade, porque a gente pode citar em cada canto de Santa Catarina uma obra sendo feita, ou várias obras sendo feitas.
com muita responsabilidade, porque foi dado ordem de serviço para obras que nós não tínhamos licença ambiental, nós não tínhamos desapropriações, nós não tínhamos questão da Celesc. E agora nós só estamos indo com o governador entregar realmente aquilo que nós vamos começar e terminar. E agora, governador, eu falo, não como secretário, muito menos como deputado. Eu falo como cidadão catarinense com muito orgulho, mas principalmente do meu querido Alto Vale. O Alto Vale que foi a região mais afetada. Nós temos 3 barragens de contenção de cheias e uma é a segunda maior do Brasil, com mais de 368 milhões de metros cúbicos. E pela primeira vez ela verteu. Tamanho da chuva que aconteceu no estado e principalmente no Alto Vale. E aqui fazer um parêntese, parabenizar bombeiros, defesa civil, polícia militar, todos. E o nosso governador esteve por várias vezes nas cidades. E no último domingo, numa das cidades mais afetadas, que foi o município de Trombudo Central. E lá nós encontramos as pessoas que perderam tudo. E lá tinha o sentimento do governador, representando cada cidadão catarinense. Por isso, obrigado pela ação, pela atitude de estar de forma emergencial, colocando recursos nas prefeituras para que a gente possa dar qualidade de vida ao cidadão catarinense. Viva Santa Catarina! O nosso estado, através do nosso governador, com certeza vai sair dessa, como de muitas já saiu. E o governador foi abordado um dia lá: governador, o que nós vamos fazer com as barragens? Mais de 20 anos que não se faz nada. Agora, pelo menos, o governador está, sim, no próximo ano, no mês de janeiro ou fevereiro, licitando 2 barragens, que é importante, no município de Mirim Doce e no município de Petrolândia. Vai sim tirar do papel o projeto JAICA, porque uns falam de 8 milhões, outros falam de 2, outros falam de 200. Não se sabe. Começar a juntar papel para realmente a gente entrar lá e ter ação e recurso nesses municípios tão importantes. Obrigado. Muito obrigada. Acabou de fazer uso da palavra o secretário de Estado da Infraestrutura, Gerry Comper. Muito bem, senhoras e senhores, o que nos torna um Estado forte é a perseverança do nosso povo, principalmente a união do catarinense. Para superarmos esta crise que estamos enfrentando por conta da situação climática, nós precisamos da comunhão de esforços. E os poderes estão dando muito bem esse exemplo, unidos no mesmo propósito para destinar recursos para apoiar os municípios catarinenses neste momento. Eu chamo agora, para fazer uso da palavra, o nosso governador do estado, por favor, Jorginho Melo, para falar um pouco sobre esse esforço colaborativo dos poderes. Que horas são? Quem tem hora? 1 hora? Vocês estão muito barrigudos mesmo, tem que ficar sem comer. As moças estão com fome, são tudo magras, bonitas, elegantes. Mas vocês barrigudos, esperem mais um pouco. Pessoal, muito boa tarde então. Eu vou inverter tudo, viu, pessoal do protocolo? Eu não vou falar 2 vezes, vou falar só uma. Pois quem vai falar é os presidentes de poderes. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui, de cada prefeito e cada prefeita. Cada deputado que está aqui. Receba meu abraço, o meu reconhecimento, a minha certeza de que todos nós juntos podemos fazer muito melhor. Agradecer o prefeito Topázio, nosso prefeito anfitrião, que estava escapando meio barato. Mas o São Pedro resolveu botar ele na conta também. Antes de ontem, hoje, ele está pagando o pato roubado. Ele também foi atingido duramente, decretou estado de emergência, como os prefeitos fizeram, como todos vocês fizeram, como o Colorido fez, como todo mundo fez. Portanto, eu quero, de forma muito rápida e sincera, dizer, tudo que nós estamos fazendo
tem desejo, tem vontade, tem rumo, tem critério e tem justiça. Gervásio, eu sei quando nós estávamos lá em Rio do Sul, que você disse, você vai dar um dinheirinho para um cascalho, eu disse, vou dar. Lembra disso? E o meu maior patrimônio é o meu compromisso quando eu assumo, a minha palavra. A coisa que mais vale num político é a palavra. E eu sempre prezei por isso a minha vida inteira. Eu sei da dificuldade, eu sei do sofrimento, eu sei do desespero que cada prefeito está passando. Como disse o Fabiano, ele mesmo foi atingido. Mas ele tem que firmar o peito, erguer o rosto e enfrentar, porque as pessoas precisam dele. Quero cumprimentar cada prefeito e cada prefeita pelo que estão fazendo. Visitei muitos municípios. É choro, é desespero, é pensando em desistir. Mas os prefeitos estão lá do lado, dizendo, fica, vamos para frente. Não foi a primeira vez. Não vai ser a última. Mas fica que nós vamos te ajudar. Eles precisam da resposta de todos nós. Acreditem nisso. Vocês não podem descuidar nem um segundo de dizer para eles, a prefeitura está do lado de vocês. O governo de Santa Catarina está do lado de vocês. E a gente quer que o governo federal também esteja do lado de vocês. Nós estamos fazendo de tudo para juntar dinheiro. E eu sou um homem muito feliz, porque desde o primeiro dia do nosso governo, os poderes que estão aqui, estão do nosso lado, dando recurso, tirando do seu duodécimo, para dar para as pessoas, para a população de Santa Catarina. No primeiro mês de governo, eu pedi dinheiro para eles. O Tribunal de Justiça deu 6 milhões, o Tribunal de Contas deu 6 milhões, o Ministério Público deu 6 milhões. E a Assembleia deu 12 milhões. A bancada federal arrumou 50 milhões. Para a gente gastar nas cirurgias eletivas, gastamos 200 milhões. Zeramos. Agora a gente volta de novo e diz para eles, nós precisamos de grana. E eles são parceiros de verdade. Isso precisa ficar registrado na história de Santa Catarina. Tribunal de Justiça, 13 milhões. Tribunal de Contas, 13 milhões. Ministério Público, 10 milhões. E a Assembleia, 30 milhões. E o governo... Salva de palmas para todos eles. Isso é parceria. Nós colocamos mais 84 para dar 150. Isso é parceria, isso é compromisso. Isso nos dá muito orgulho. Porque a gente pode dizer, aqui em Santa Catarina a gente trabalha junto. Aqui não fica parceiro para trás. Tudo aquilo que nós estamos fazendo, Badesc, BRDE, todas as parcerias, todas as secretarias, a Secretaria da Fazenda está mandando para a Assembleia agora, temos uma conversa com os deputados sobre um plano fiscal de destravar, descomplicar, apoiar, ajudar, que nós estamos encaminhando amanhã, para que a Assembleia aprove antes de sair de recesso ainda. Então vai ter, mais uma vez, o compromisso da Assembleia, o compromisso cívico de apreciar as matérias que nós estamos encaminhando. Por isso a gente precisa do apoio de cada município. Não se escondam, não se encolham. Que prefeito não se esconde. O prefeito é o primeiro que está na rua de peito aberto. Conte com o governo de Santa Catarina, conte com os poderes, esses poderes que muitas vezes alguém diz assim, não, o poder ele é mais reservado. Não, eles estão na linha de frente junto com nós.
A prefeita Milena tem sido uma grande parceira e nós vamos também fazer um grande programa de limpeza de rio, de limpeza de bueiro, de limpeza de córrego, de limpeza... Porque o rio, quando não tem onde correr, ele corre para dentro de casa. Ele corre para dentro da empresa. Ele corre para dentro daquilo que você mais precisa. Então nós não podemos brincar com a natureza. A natureza está nos cobrando. O que o Fabiano falou, o que passamos e o que vamos passar e o que o mundo está passando. Então, nós precisamos deixar para os nossos filhos, para o nosso neto, melhor. Vamos fazer um esforço. A gente pode. Vamos superar isso tudo, porque o povo de Santa Catarina é um povo que resiste. É um povo que não se entrega. Nós somos o exemplo desse povo. Então, cada um de vocês possa dizer, eu estou fazendo a minha parte. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar, porque nós precisamos e vamos sair o mais rápido possível disso tudo. E o Estado de Santa Catarina vai voltar sempre, Alexandre, a gente poder bater no peito e dizer que nós, aconteça o que acontecer, nós vamos ser, de verdade, o melhor Estado do Brasil. Obrigado a todos vocês. Muito obrigada, governador. Para fazer agora uso da palavra, para falar sobre como essa união de esforços é importante para ajudar os municípios, eu convido para fazer uso da palavra, por favor, a presidente da FECAM e prefeita do município de Vargem, Milena Lopes. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentando o nosso governador Jorginho Mello, cumprimentar todos os representantes dos poderes constituídos, já nominados pelo protocolo, cumprimentar todos os presentes, a imprensa, mas em especial, governador, se me permite, eu gostaria aqui que todos os prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas levantassem. Eu gostaria de uma salva de palmas para esses guerreiros. Principalmente porque todos nós sabemos que é no município que as coisas acontecem. E em crises como esta, emergenciais, nós estamos dia e noite trabalhando para minimizar os prejuízos e socorrer, assegurar que a nossa população tenha as suas garantias e serviços prontos, assim como quero também dizer que, em nome de todos os prefeitos e prefeitas, temos que agradecer a cada funcionário público da gestão municipal que, dia e noite, junto conosco, fazem com que os nossos municípios se recuperem o mais rápido possível. Governador, dizer que, nesse momento, o anúncio de todas as ações do governo do Estado, durante este ano, em especial, devido às grandes chuvas, intempéries da natureza que assolam o nosso Estado, e a união com os demais poderes presidentes, vem de encontro às nossas necessidades. Nós sabemos que o recurso municipal é pouco, as obrigações são muitas, e nós precisamos cumprir com a lei de responsabilidade fiscal. Mas quero dizer que, enquanto presidente da FECAM, nós temos trabalhado desde o início do nosso mandato, trazendo essa aproximação junto ao governo do Estado, buscando levar as necessidades da nossa população e dos nossos gestores. E nós temos encontrado a porta aberta. Quando o governador anunciou o primeiro pacote de ações para o enfrentamento da crise que nós passamos, ele se comprometeu publicamente em anunciar, em especial, aquilo que nós ouvimos dos prefeitos. As principais necessidades: infraestrutura, agricultura, comércio local, economia. E hoje ele está aqui cumprindo a sua palavra.
não tinha dúvidas que seria diferente. Mas dizer que a federação tem atuado junto à União, junto ao Ministério Público, doutor Fábio, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, naquilo que tange a regulamentação, aprovação de leis, criação de leis que venham de encontro às nossas necessidades. E quando eu falo nossa necessidade, não é enquanto gestor, quanto prefeita, quanto prefeito. Porque todos nós aqui somos servidores. Nós estamos aqui para servir. Não haveria outro motivo se não fosse para ajudar as pessoas. E é neste momento que a união de esforços, junto aos consórcios de municípios, associações de municípios e municípios do estado de Santa Catarina, nós sabemos, temos a certeza, seremos vencedores. Nosso povo de Santa Catarina é resiliente, é bravo, e dizer que aquilo que o poder público não consegue alcançar por falta de orçamento financeiro e legalidade, em parceria com o governo do estado, nós estamos lançando um apoio mútuo da sociedade civil, da iniciativa privada, para que nós consigamos arrecadar aquilo que a nossa população perdeu. Então, é importantíssimo, nesse momento, que a gente consiga capitanear, trazer doadores. O governador já anunciou, em outro momento, vários doadores que já estão aguardando a liberação, e a FECAM fará esse gerenciamento junto ao Estado. As secretarias municipais de assistência social vão informar aquelas famílias que perderam seus imóveis, seu mobiliário, e nós estaremos buscando ajudar naquilo que for possível. Governador, tenho a grande satisfação de dizer que a FECAM está alinhada, tem acesso, e isso é importantíssimo para que as nossas pautas sejam atendidas. Parabenizar por todos os secretários de Estado, que também não medem esforços para atender às nossas necessidades. Mais uma vez, colocamos à disposição a nossa Federação de Municípios, Consórcios e Associações, aos demais poderes, que vocês consigam entender a nossa dificuldade diária, que é manter os serviços, dar assistência, recuperar aquilo que foi perdido e fechar as contas. É muito difícil ser gestor hoje em dia, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Sabemos que os recursos são finitos, mas, em especial, essa ajuda que o governador, o governo do estado, vai passar aos municípios, tenho certeza que aliviará muito a nossa carga e o nosso sofrimento. Muito obrigada e contem com a FECAM. Muito obrigada. Convido também a fazer uso da palavra o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro Erneus de Nadal. Por favor, levo até o senhor. Muito obrigado mesmo. Governador Jorginho Melo, presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, desembargador Getúlio Correia, que representa aqui o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Altamiro, procurador-geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, Fábio Trajano, prefeita Milena, senhores deputados, senhores secretários, prefeitos, vereadores que se fazem aqui presentes. Com a brevidade que a exiguidade do tempo requer. Vou fazer aqui 2 ou 3 ponderações, governador, bem objetivas. A primeira delas, nós somos um estado, Santa Catarina é um estado, mais suscetível do Brasil com relação a desastres climáticos.
Por isso, o Tribunal de Contas, seguindo uma tendência de atuação não só do nosso país, mas de outros países, nós criamos uma relatoria temática na responsabilidade do conselheiro José Ney Ascari, para que nós possamos atuar preventivamente, conjuntamente, oferecendo subsídios de governança com defesa civil do Estado, dos municípios e também integrados com os órgãos ambientais, com vistas à prevenção, a fazer com que se possa desenvolver ações que evitem a perda de vidas e a perda econômica para tanta e tanta gente. E a razão de estarmos aqui hoje, a primeira e a mais importante, é a presença dos prefeitos aqui, de todos os senhores, mas especialmente dos prefeitos que representam a sociedade como um todo. E neste contexto, para finalizar, neste contexto, o grande desafio de um homem público é, com certeza, manter a conexão com a sociedade. É vivenciar os problemas do nosso cidadão, da nossa população, que passa por extremas dificuldades. E é neste contexto que nós, que integramos, mesmo sem abrir mão, logicamente, das nossas competências tradicionais, mas nós temos autonomia, independência, mas o dever da harmonia. E é nessa harmonia que nós estamos atuando com a sensibilidade necessária para que possamos, de forma presente, prática, estender a mão para aqueles que mais precisam nesse momento. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito de todos nós. Fazer com que possamos diminuir as dificuldades da nossa gente que passa por tantas e tantos problemas vivenciados em poucos meses e quase de uma única vez, trazendo tantos problemas e prejuízos. Então, nós estamos irmanados nesta empreitada para diminuir o sofrimento da população catarinense. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, conselheiro, pela sua fala e também pela união de esforços dos poderes para ajudar as cidades que tanto precisam neste momento aqui em Santa Catarina. Convido agora, então, para fazer uso da palavra, o Procurador-Geral de Justiça, doutor Fábio Trajano, por favor. Muito boa tarde a todas as senhoras, a todos os senhores. Queria cumprimentar inicialmente a nossa grande liderança, o governador do Estado, Jorginho Melo, e dizer que são nas grandes dificuldades que os homens públicos aparecem, e o governador Jorginho Melo capitaneando, liderando toda essa união de esforços, com todo o seu secretariado, com todos os agentes públicos do Estado, proporciona, então, uma minimização, uma diminuição, não é, dos prejuízos ocasionados pelas cheias em todo o Estado de Santa Catarina. O universo nos coloca em determinadas situações em razão de uma missão que nós temos que cumprir. E, com certeza, não só o governador e sua equipe, os demais chefes de poderes, os demais servidores públicos, os prefeitos municipais que estão aqui, estão à frente das prefeituras em razão dessa conspiração do universo. Nós temos, sim, que dar uma resposta. Nós somos um povo que sabe se reerguer, e com essa característica do Estado, um Estado que trabalha em harmonia entre os poderes, em harmonia com os prefeitos, com os deputados que se encontram aqui em grande número, tiveram uma grande contribuição para a disponibilização desse recurso, é que nós podemos, então, irmos para os municípios de cada um com muito mais força, com muito mais motivação,
que nós vamos superar essa grande dificuldade. Existe um grande provérbio que diz: felizmente a tempestade passa, e com a união de todos, com a fala motivacional, com a fala firme, com a fala da prefeita Milena, ela, claro que sofre como todos nós, mas nós vamos nos recuperar. Então, a fala do Ministério Público é uma fala de agradecimento ao governador Jorginho, à sua equipe, ao presidente Mauro Nadal, ao presidente Altamira, ao Tribunal de Justiça, e a todos os prefeitos, e dizer que nós contribuímos com a entrega de 100 kits para os conselhos tutelares, cerca de 15 milhões. E vamos trabalhar aquele veículo perdido, aquele equipamento perdido, o Ministério Público vai se empenhar para recuperar. Não, espero que não seja mais 100 para recuperar, mas se não for mais 100 para recuperar, nós vamos acrescer, né, a outros conselhos tutelares também esses kits que nos parece muito importante. Muito obrigado pela oportunidade, somos todos servidores públicos. Um grande abraço. Obrigado, meu. Muito bem, fará agora o uso da palavra ao vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Getúlio Correia. Não se preocupe com o papel, essa é a mania de juiz. Fala o que escreve, escreve o que fala. Senhor governador, saúdo Vossa Excelência, em seu nome estendo os cumprimentos a todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Senhoras e senhores, a solenidade de hoje, tão importante e prestigiada, tem vários significados. Eu gostaria de elencá-los de forma breve. Estamos aqui reunidos porque eventos climáticos atingiram milhares de famílias que vivem em Santa Catarina, muitas das quais perderam tudo que construíram ao longo de uma vida inteira. Alguns perderam parentes e amigos. O que nos uniu, portanto, foi algo que nenhum de nós queria que acontecesse. Ao mesmo tempo, o fato de estarmos juntos nesta manhã revela uma característica marcante de Santa Catarina e das pessoas que escolheram viver aqui. O poder de solidariedade, sustentado por nossos valores primordiais e inegociáveis, nossos valores civilizatórios que construíram nosso Estado e a identidade da nossa gente. Mesmo com tantas diferenças, inclusive ideológicas, na hora que é necessário estarmos juntos para ajudar quem mais precisa, nós estamos lá, estamos presentes. Nós não falhamos neste momento, somos um povo guiado pela solidariedade. Outro significado importante dessa solenidade é que ela demonstra a nossa resiliência. A gente não se entrega. Nós sabemos, nos momentos mais difíceis, enfrentar o desafio de cabeça erguida em busca de soluções. Esta resiliência nasce da coragem. Somos um povo corajoso. Mas para que se tenha coragem, é necessário que ela seja precedida pela esperança. Esta é outra característica que forma a nossa identidade. Somos um povo que tem fé, porque com força de vontade e trabalho, damos passos firmes em direção ao futuro. Nós decidimos escrever o futuro e assim tem sido ao longo da nossa história. Talvez a esperança seja um dos sinônimos da palavra fé. Somos um povo que tem fé. Além disso, e para finalizar, estarmos aqui reunidos mostra que as instituições do Estado têm um compromisso efetivo com a população, principalmente com as famílias que dependem das políticas públicas para sobreviver. E, no fundo, é uma questão de sobrevivência a esta série de ações emergenciais anunciadas hoje. Esta solenidade mostra que as instituições estão em absoluta harmonia. Um dos eixos da gestão do ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Henrique Blasi, e também da atual gestão, liderada pelo presidente Altamira de Oliveira, é a convicção de que justiça é dar a cada um o que é seu de direito.
O que estamos fazendo aqui da parte do Tribunal de Justiça, por meio das verbas pecuniárias, é um passo em direção à justiça. É isso que nos move. Por isso estamos aqui e esta é a nossa obrigação. Não é favor, não é caridade, é a nossa missão. Obrigado. Muito obrigada. Nós convidamos agora a fazer o uso da palavra o presidente da LESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Mauro de Nadal. Bom dia a todos e a todas. Prometo que serei econômico nos cumprimentos e também na fala. Eu já havia pedido para o governador para que me dispensasse, mas aí ele insistiu para que a gente falasse um pouquinho também em nome dos 40 deputados, com assento no Parlamento Catarinense. Cumprimentá-lo o governador Jorginho Melo, doutor Getúlio, conselheiro e presidente Erneus, doutor Trajano, Milena, nossa prefeita e presidente da FECAM. Logo no primeiro acontecimento que tivemos em Santa Catarina, em virtude dessas cheias, o Parlamento de pronto aprovou uma matéria que se transformou em lei, dando a liberdade para que o município vizinho, que não tivesse sido impactado pelas fortes chuvas, pudesse usar de toda a sua estrutura, maquinário e humana, para socorrer e ajudar o município vizinho. Da mesma forma, esta ajuda foi autorizada em lei para que o município também pudesse desobstruir uma rodovia estadual, para não incorrer em crime de improbidade administrativa, como uma forma de se ajudar. Porque se tem algo que marca Santa Catarina, é esse espírito solidário do catarinense, das pessoas se ajudarem. E muitos prefeitos, naquele momento, estavam com essa intenção de socorrer, de ajudar o município vizinho, mas, ao mesmo tempo, com o medo da restrição, da norma que estava posta, que poderia ocasionar algum problema de futuro, porque o problema é no CPF e não no CNPJ depois. Então, a Assembleia deu uma resposta rápida àquele momento também. E, nesse momento, não poderia ser diferente. Destacar aqui o companheirismo, o bom entendimento, a boa relação entre todos os poderes, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, o governo do Estado também fazendo a sua cota de participação. E dentro desse cenário a gente tem acompanhado, e todos os deputados, a palavra de ordem lá na Assembleia Legislativa foi: vamos andar Santa Catarina, vamos somar esforços, vamos construir algo que possa fazer com que os prefeitos e os vereadores e vice-prefeitos reconstruam este momento de dificuldade. E o maior pedido que vinha a todos nós, governador, porque a Casa do Catarinense, nesses últimos dias, ela recebeu inúmeras visitas de prefeitos literalmente desesperados, muitos até chorando. Eu recebi ligações de prefeitos chorando, de prefeitas chorando. Por quê? Porque é chegado um final de ano, existia toda uma preparação do financeiro das prefeituras, toda uma organização, todos nós gostamos de ter o nosso município bonito para os festejos de final de ano, e aí veio a chuva, acabou levando tudo isso e não temos mais recurso para reconstruir. Não é, prefeita, lá de Trombudo? Lá em Trombudo eu vi as fotos, vi vídeos, parece que caiu uma bomba lá dentro do município, detonou tudo. E nós precisamos reconstruir, e aí os deputados chegavam com a indagação: olha, temos que ajudar a fazer a estrada lá no interior, o prefeito não consegue levar as crianças para a escola. Aí o Colato liga: não tem como chegar ração lá na propriedade, está morrendo o frango, vai morrer o suíno, nós precisamos fazer a estrada no interior, precisamos recuperar um bueiro, precisamos refazer uma ponte que a água levou embora, precisamos limpar a cidade. E esta parceria, esta soma de esforços de todos nós, juntamente com tudo aquilo que vocês já fizeram, com tudo aquilo que vocês já gastaram, nós haveremos de reconstruir Santa Catarina, haveremos de ter dias melhores. Sigamos em frente, fé em Deus, coragem. Um abraço a todos. Muito obrigada. Bom, Santa Catarina, esse estado dinâmico, inovador, terra de gente que vocês já sabem, acorda cedo, dorme tarde, que trabalha e faz acontecer, é também terra de gente que supera desafios. E vamos superar mais este, todos juntos, sem que ninguém
nenhum município fique para trás. O governo do estado de Santa Catarina, juntamente com todos os poderes aqui representados no dia de hoje, agradece a presença de todos e deseja muita força e também muita fé. Uma ótima tarde a todos e bom retorno.